querido irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, 10 minutos com a Bíblia. Eu quero agradecer você que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem seguido o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, seu comentário, é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas. Queridos, hoje nós vamos falar uma palavra aqui muito importante, um tema que eu acredito que diz respeito a todos nós. Eu quero falar sobre 3 comportamentos ou 3 atitudes que não deixam a gente enxergar o agir de Deus. Muitas vezes Deus está agindo, mas nós não conseguimos perceber o agir de Deus por conta de 3 atitudes que nós temos, 3 comportamentos que a gente possui. A verdade é que Deus sempre está agindo, ok? Mas existem momentos que Deus está agindo de uma forma mais intensa em nosso favor. Em João capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. É claro que o contexto aqui está se referindo a uma questão de humildade, Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas esse verso ele não deixa de ser uma verdade de um Deus que age e que muitas vezes o seu agir não é entendido naquele momento. E eu quero que você entenda uma coisa. Os planos de Deus eles são impossíveis de serem entendidos, porque Deus é misterioso, Deus é poderoso. Os pensamentos de Deus, Isaías 55, versículo 9, diz que são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são inescrutáveis, porém, a gente sabe que Deus é muito superior a nós. Por exemplo, nós temos 2 olhos, a Bíblia diz que Deus tem 7. É claro que a expressão 7 não está se referindo a 7 literal, está se referindo ao número da perfeição, ou seja, Deus tem um olhar perfeito, uma visão perfeita. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Agora, por que é que muitas vezes a gente não consegue ver o agir desse Deus? Por que é que às vezes a gente não consegue perceber? Bem, em primeiro lugar, o primeiro comportamento chama-se ansiedade. A ansiedade, ela é um comportamento que não permite a gente ver Deus agir. Por quê? Em Lucas 12, por exemplo, versículo de número 16, a Bíblia fala sobre as preocupações em relação ao futuro, a nossa ansiedade. E a Bíblia diz assim, sobre a parábola de um homem que ficou rico. Mas quando chega no versículo de número 29, a Bíblia diz assim: Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos ou ansiosos. Queridos, é comum nós termos ansiedade, até certo nível sim. A ansiedade que nos leva a correr atrás, enfim. Só que existe um nível de ansiedade que ultrapassa os limites do descanso em Deus. E quando nós estamos muito ansiosos, nós não conseguimos enxergar Deus agir. Em 1 Pedro 5, a partir do verso 6 e 7, a Bíblia diz: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso, eu preciso lhe dizer que você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo agora, porque os seus olhos estão em um futuro que ainda não existe. A ansiedade, ela te leva a querer coisas que você ainda não está pronto. Então, a ansiedade é o primeiro comportamento que nos impede de ver o agir de Deus. O segundo comportamento que nos impede de perceber o agir de Deus é a nossa necessidade momentânea, ou a nossa suposta necessidade momentânea. Nós, geralmente, quando temos uma necessidade, nós dizemos: eu preciso disso agora. Ou seja, se não for agora, então não serve. Eu preciso lhe dizer que a Bíblia diz, em Mateus 6, que o vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês necessitam. Jesus falou isso em Mateus 6, versículo de número 32. Ora,
Se o meu Pai sabe muito bem do que eu preciso, meu Pai celestial, e nesse momento eu não tenho aquilo que eu digo que eu preciso, significa dizer que o que eu quero agora não é o que eu preciso agora. Nem tudo o que eu quero ou o que eu desejo é o que eu preciso. Nem sempre Deus dá o que eu quero, Deus dá o que eu preciso. Eu preciso lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós, por conta da nossa ansiedade, em primeiro lugar, e segundo, por causa da nossa suposta necessidade momentânea, nós não percebemos que Deus está agindo, que Deus está operando, porque Deus não está me dando naquele momento aquilo que eu queria que Ele me desse. Em terceiro e último lugar, qual é, pastor, o terceiro comportamento que impede que eu perceba, que eu veja a ação de Deus? Chama-se conclusões precipitadas. Nas conclusões precipitadas, muitas vezes parece que Deus estragou meu sonho. Muitas vezes parece que Deus interferiu na minha vida e permitiu tudo de ruim ou tudo errado. Escute, Deus não estraga sonhos. E se aparentemente Deus parece que estragou o teu sonho, na verdade Ele está salvando a sua vida. Conheço a história de um homem que estava em um andaime e ele fez uma grande pintura, uma coisa muito bela, muito linda. E ele, contemplando a sua pintura, começou a caminhar para trás no andaime. E ele não percebeu que estava a um passo de cair e talvez até morrer. Mas, tomado pelo momento, observando a sua pintura na parede, ele foi se afastando, se afastando. O ajudante embaixo percebeu que ele ia cair. Então, em um ato de um ímpeto, ele pegou a brocha e jogou. E aquela brocha bateu e espatifou a pintura. E quando espatifou a pintura, aquele homem deu um passo para frente, olhou para baixo e disse: "Nossa, você estragou a minha pintura?" Mas o homem embaixo gritou: "Eu estraguei a sua pintura, mas eu salvei a sua vida." O que isso quer dizer? Às vezes parece que Deus estragou a nossa pintura, quando na verdade Deus salvou a nossa vida. Muitas vezes nós não vemos agir de Deus porque concluímos precipitadamente algumas coisas. Quero dizer uma coisa para você. Deus sempre age do jeito certo, na hora certa e da maneira certa. Nós é que nos precipitamos. Então não tire conclusões precipitadas e perceba o agir de Deus na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Deus está operando na sua vida o tempo inteiro. Mas não permita que a tua ansiedade, não permita que a tua suposta necessidade do momento, e não permita que as tuas conclusões precipitadas faça com que você não veja, não perceba o agir de Deus. Amém? Que você possa ter visão espiritual, que você possa enxergar o trabalhar de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Pai, eu te peço agora que o Senhor abençoe esta pessoa que está do outro lado agora, meu Pai, recebendo esta palavra. Que ela possa, meu Pai, de receber do Senhor a direção, a força e a graça. Ó Deus, para que ela possa entender e ver o teu agir. Que ela tenha sensibilidade e sabedoria. Ó Deus, através do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça sobre você e sobre toda a sua família. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Deus te abençoe.